Bem, senhores, vamos a mais um nossos vídeos estudando CC com o curso Fundamental 1, envolvendo a parte de frações, a nossa segunda aula. Vamos aqui aos nossos probleminhas com frações. Vamos denominar essa primeira parte do vídeo da nossa primeira etapa. Então, senhores, problemas com números fracionários. Os problemas com números fracionários são geralmente resolvidos usando os dois passos abaixo. O primeiro deles, devemos encontrar o valor de uma unidade fracionária. E o segundo passo, obtendo o valor correspondente da fração solicitada. Então, senhores, esses dois passos são fundamentais para o estudo ou a resolução dos problemas iniciais com as frações. Vamos aqui ao primeiro deles. Camila tem 60 figurinhas e Edio tem 3/4 dessa quantidade. Quantas figurinhas tem Edio? Então, gente, nós temos aqui um problema que envolve frações, em que podemos considerar a Camila tem um todo e o Edio tem uma fração desse todo. Como é que funciona isso, senhores? Vamos considerar a quantidade da Camila, já que foi citado para Edio a razão 3/4. O denominador é quem comanda a divisão do inteiro. Vamos considerar o inteiro como sendo os 4/4, que corresponde no nosso problema a 60 figuras. 4/4 corresponde ao nosso inteiro. Agora, senhores, vamos ao nosso primeiro passo, o cálculo da unidade fracionária. Ora, gente, se 4/4 corresponde ao todo, vamos determinar a unidade numerador aqui, ó, 1/4. Em outras palavras, o que é que você vai fazer para chegar lá? Você vai tomar o todo, que no caso é o 60, e dividir por 4. E aí, então, senhores, 1/4 podemos dizer que equivale a 15 figuras, que é justamente o 60 dividido por 4. Aqui é o nosso primeiro passo. Nosso segundo passo é o cálculo da fração solicitada, ou seja, esses 3/4 que o Edio, que o problema pergunta quanto o Edio tem, quantas figurinhas ele vai receber ou tem. Então, no caso, se 1/4 corresponde a 15 figuras, senhores, 3/4 vai corresponder a 3 vezes 1/4, que no caso, como 1/4 vale 15 figuras, ficamos com 3 vezes 15, que são, no caso, 45 figuras. Então, gente, resposta do problema, o Edio tem 45 figurinhas. Senhores, um mais ou menos parecido com o anterior. No quinto ano da manhã, temos 45 alunos e 3/5 desses alunos são meninas. Quantos meninos há nessa classe? Então, senhores, uma das maneiras de resolução, nós vamos considerar novamente o todo como sendo o total de alunos, no caso da classe, que são 45 alunos. Como há aqui a razão envolvendo o quinto, a parte quinto, nós vamos considerar 5/5 como correspondendo o todo, que é o 45 alunos. Senhores, tendo-se que 5/5 são os 45, vamos à unidade fracionária. Ou seja, vamos a 1/5. O que é que você faz? Não tem nada, gente. Só você tomar, no caso, 1/5 e corresponde a quem? Ao 45 dividido por 5. E 45, senhores, dividido por 5, chegamos, então, a 9 alunos, que corresponde, então, a 1/5 do número de alunos da escola, da sala. Bom, no caso, a fração solicitada é o número de meninos. O número de meninos, uma das maneiras de chegarmos lá, vamos tomar o todo e retirar o número de meninas, que são 3/5. E 1 menos 3/5, senhores, corresponde a 2/5. Ou seja, nessa sala, se 3/5 são meninas, 2/5 são os números de meninos. E o número deles, se 1/5 corresponde a 9 alunos, 2/5, senhores, corresponde a 2 vezes 1/5, que vem ser, no caso, 2 vezes o valor de 1/5, que é 9, e 2 vezes o 9 é o 18. Ou seja, em relação ao número de alunos dessa sala, senhores, são 18 meninos.
Senhores, vamos aqui à nossa segunda etapa de problemas. São problemas que exigem mais um pouquinho, mas a princípio deixamos esses três aí. Você querendo dar uma paradinha no carrego do seu vídeo, tente solucioná-los. Bom, o primeiro deles, Camila distribui uma certa quantidade de lápis entre 3 alunos. O primeiro aluno ficou com um terço, o segundo aluno com um quarto e o terceiro com 25 lápis. Quantos lápis foram distribuídos? Então, senhores, nós queremos o todo, né? Bom, uma das maneiras, vamos lá. Então, vamos aqui considerar as razões do primeiro e do segundo alunos. Eles juntos receberam um terço mais um quarto, né? Então, vamos ficando com a condição fracionária de um terço mais um quarto, corresponde a quem do todo? Vamos tirar o mínimo, múltiplo comum de um terço mais um quarto, que é o 12, e 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4, mais 12 divididos por 4 dá 3, vezes 1, 3. Ficamos, então, senhores, a depender o quê? A razão que representa, digamos, os primeiros e segundos alunos equivale a 7/12 do todo. Olha, gente, restou para o terceiro. Olha bem, o terceiro nós vamos calcular em cima desse valor. É o todo, que vamos considerar 1 menos o 7/12. Senhores, tirando aqui o MMC, né? Então, ficamos com 12 dividido por 12. Dá 1, 1 vezes 12 é 12, menos 12 dividido por 12, 1 vezes 7 é 7. Ficamos com 12 sobre 12, menos 7/12. Diferença de frações com os meus denominadores, conservamos o denominador e operamos os numeradores. 12 menos 7, senhores, chegamos então a 5. Ficamos com 5/12. O que restou para o terceiro? A fração representando o terceiro aluno. Ó. Então, nós podemos trabalhar com esses 5/12, senhores, equivalendo a quem? Ó? Aos 25, né? Que são os lápis que o primeiro recebeu. Então, 5/12 corresponde a 25. Senhores, vamos em busca do todo. Então, temos que encontrar 1/12. Se 5/12 corresponde a 25, 1/12, vamos tomar o 25 e dividir por 5. Né? 5 divididos por 5 dá 5 lápis, é o 1/12. Então, senhores, o número de lápis distribuídos equivale ao 12 sobre 12, que corresponde a quem? A 12 vezes o 5, e no caso, senhores, 60 lápis. Então, aí, gente, uma das maneiras. Vamos aqui a um outro modo de resolver esse problema por uma condição mais algébrica. Vamos considerar o número de lápis denominado de x, sendo x o número de lápis. O primeiro aluno recebeu 1/3 de x, o segundo aluno 1/4 e o terceiro 25. Senhores, se estamos considerando o x o número de lápis distribuído, podemos dizer que o número de lápis distribuído, que é o x, vai valer quem? A soma dessas três parcelas. 1/3 de x, mais 1/4 de x, mais os 25. Senhores, aqui já devemos ter o nível de resolução de uma equação de primeiro grau. Na condição fracionária, precisamos tirar o MMC entre o 3 e o 4 é o 12. E operando aqui o segundo membro, né, 12 dividido por 12, 4 vezes 1 dá 4x, 12 dividido pelo 4 dá 3, 3 vezes 1x é o 3x, e 12 dividido por 1, 12, 12 vezes o 25, 300. Então, ficamos com 7x mais 300 sobre 12. Então, senhores, 7x mais 300 sobre o 12 é a nossa dependência do x. Vamos dividir essa equação, ou multiplicar, melhor dizendo, por 12, para a gente tirar esse denominador daqui, né? Ó. Ou seja, ficamos então com 12x, e essa fração multiplicada por 12, dá para a gente cancelar esses dois 12. Ficamos só com o numerador. Senhores, trazendo o 7x a primeiro membro, ficamos com 12x igual, aliás, 12x menos 7x igual aos 300. 12x menos o 7x é o 5. 5x igual a 300. Dividindo, então, a equação por 5, chegamos, então, ao que encontramos anteriormente, que o nosso x, no caso, é 60. Bem, gente, um pedreiro poderia fazer um muro em 40 dias e um outro em 60 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias poderão concluir o muro? Ó, gente, é um tipo de problema muito explorado em nossos concursos.
Então vamos lá. O primeiro, ele faz, ou faria, né? 1 sobre o 40 do muro, a 40ª parte do muro em um dia. O segundo, 1 por 60, ou seja, a 60ª parte desse referido muro. Agora, e os dois trabalhando juntos, o que fariam? Vamos somar essas duas frações, né? Se esse aqui faz 1 sobre 40 por dia e esse 1 sobre 60 por dia do referido muro, se adicionarmos as duas razões, nós vamos encontrar o que os dois fazem um dia. Tirando o MMC, senhor, desses dois, chegamos a 120, e o operado dá 120 por 40 dá o 3, mais 120 por 60 dá o 2. Então, ficamos, a realização deles, dois pedreiros, por dia, é no caso a dependência de 5 e 20, que dá para a gente dividir por 5, e aí então, senhores, dá 1,24 avos por dia. Ora, se eles gastam os dois juntos, se o primeiro pedreiro faria em 1 sobre 1,40 do muro, a 40ª parte do muro em um dia, né? O segundo 1,60. Então 1,24 é o 2. Então isso significa o que, senhores? Que eles levam 24 dias para executarem a obra. Ok? Os dois pedreiros fariam então 1,24 avos do muro, ou seja, eles levam 24 dias para concluir o referido muro. Senhores, outro problema. Num concurso, um candidato fez 96 pontos em matemática e português. Nas duas juntas, ele fez isso, 96 pontos. A nota do português, ou de português, foi 5/7 da nota de matemática. Quanto tirou em cada matéria? Senhores, é o tipo do problema. Essa português está na dependência condição fracionária em cima da matemática. Então, o que você faz para resolver esse tipo de problema? Você considera a matemática o todo. O todo do 5/7, ou da parte inteira, é o 7 sobre 7. Ou seja, a nota de português continua a mesma, razão. Senhores, para a gente então concluir, vamos somar as duas. Somar as duas para tirar aqui essa razão. 5/7 mais 7/7, senhores, dá o 12 sobre 7. Né? Agora, gente, o que é que vai valer esse 12 sobre 7? 12 sobre 7 corresponde a quem? A soma das duas médias, né? Que é o 5/7 mais o todo, que é o 7/7. Corresponde, então, a 96 pontos no nosso probleminha. E aí, senhores, se 12 sétimos corresponde a 96, para a gente determinar os 5 sétimos e os 7 sétimos, vamos matar um sétimo. Vamos tomar, então, 96 e dividir por 12. Então, um sétimo corresponde a 8 pontos. Se temos que um sétimo corresponde a 8 pontos, então, gente, ficou prático. A nota de matemática corresponde a 7 sétimos, é o 7 vezes 1 sétimo. Repetimos, 8 pontos. 7 vezes 8, 56 pontos da matemática. E no português, senhores, é um repeteco, só que aqui são 5 sétimos. E 5 vezes 1 sétimo, 5 vezes o 8, é 40. Então, senhores, aí uma das maneiras de você realizar ou resolver esse tipo de problema. Bem, gente, do mais, deixamos aqui uma tarefa para os senhores, né? Deixamos 15 problemas com as suas respectivas respostas. Temos aqui os 6 primeiros. Vamos aqui a mais, no caso, 5 deles, né? Do 7 ao 11º. E, finalmente, do 12º ao 15º problema. Não deixe de realizá-los. É uma boa tarefazinha para você segurar melhor esse estilo de problemas. Bem, gente, mais bons estudos e até a próxima.